Paixões, beleza? Gente, vamos dar continuidade às nossas aulas de ecologia, falando sobre alguns aspectos que são comentados no vestibular, no Enem, que de certa forma tem cunho bioquímico ou físico-químico, ou biofísico-químico, tá certo? Então agora a gente vai falar sobre efeito estufa. Vamos ver o que é isso. Vamos ver os principais gases, vamos analisar, né, o efeito estufa no que se diz respeito às suas consequências, tá certo? E o que é que propicia esse efeito, tá? Então aqui eu coloquei para vocês, nesse primeiro slide, um esquema básico que é muito abordado para a gente, onde ele mostra aí, deixa eu colocar aqui o pilotinho para vocês acompanharem comigo. Vocês sabem que eu gosto muito, coloca esse pilotinho amarelinho, né, que fica todo cheio de breguetes. Ó, então vamos lá. Você tem aqui luminosidade solar, essa radiação ela passa, né, pela camada de ozônio, parte é refletida, você encontra em torno de 30% que é refletida, e aqui eu tenho a condição relacionada ao efeito estufa, tá certo? Então, do ponto de vista quantitativo, você tem uma energia que é absorvida, fica em torno de 70%, tá? Aqui essa energia do Sol, ela tem que ser refletida, calor liberado para o espaço em condições normais. Porém, eu destaquei aqui para vocês que os dois gases que são muito frequentes, que são muito abordados e são muito relevantes para a gente, é o gás carbônico e o metano, que está aí, ó, bem bonitinho para vocês. O CH4, que é o metano, que é também chamado simplesmente por gás dos pântanos, né? Gás dos pântanos, e o gás carbônico, que é o CO2. Vamos ver alguns aspectos aqui que eu coloquei bem relevantes. Ó, o primeiro, você tem aí, na realidade, o efeito estufa, ele não é uma condição maléfica, ele não se trata de uma condição ruim para o planeta. Por quê? Se não existisse o efeito estufa, o nosso planeta ele seria inviável, né? Você teria aí temperaturas muito baixas. A temperatura mais baixa que já foi registrada no planeta foi no Polo Sul, em torno de menos 84 graus Celsius. Porém, observe que essa temperatura em relação a toda estrutura planetária seria muito mais baixa do que isso. Então, observe que seria um ambiente inóspito, seria um ambiente que não teria muitas condições ou condições favoráveis, as mínimas condições favoráveis para o indivíduo ele se manter, né? Para outros grupos de organismos eles terem esse tipo de manutenção à vida, tá certo? Então, auxilia a manutenção da temperatura no planeta, isso aí é fato. Segundo ponto que eu coloquei para vocês, relacionado à capacidade de retenção do calor na superfície terrestre. É exatamente isso que acontece, né? A energia ela chega, parte da energia ela é absorvida, ela é captada, né? Para garantir exatamente essa homeostasia ambiental, e parte dessa energia ela tem que ser refletida. Observe que quando existe acúmulo desses gases na atmosfera, em vez dessa... Deixa eu colocar o piloto aqui para você acompanhar comigo. Tá? Eu fiz questão de colocar essa imagem porque ela retrata bem direitinho para a gente. Ó, então, na realidade, eu tenho um aumento da concentração desses dois gases. Esses aí são os principais, tá certo? É importante destacar isso para vocês. Então, o calor tende a ser refletido, né? Porque observe que parte desse calor é absorvido também pela água. Se você analisar direitinho, quando você chega à noite no mar, né, a areia, a praia, ela está fria já.
Porém, a água ela demora um pouco mais a ficar fria. Por quê? Ela retém esse calor oriundo da luminosidade solar e de forma gradativa e paulatina é que essa temperatura ela vai ficando amena, tá certo? Beleza? Então, aqui eu coloquei para vocês os dois principais gases que estão relacionados ao efeito estufa. O CH4, né, que é o metano, e nós temos aí o gás carbônico. Pelo que eu coloquei mais para vocês, de forma bem pragmática. Quais são as principais consequências? O que é que os vestibulares eles abordam? O que é que os vestibulares eles querem de vocês? Olha aqui, eu coloquei os principais pontos que você tem que se deter. Ó. Aumento dos níveis dos oceanos, ou seja, os oceanos eles tendem a aumentar o seu nível em virtude exatamente do derretimento das calotas polares. Tempestades mais fortes, locais mais secos, tá certo? Então, observa aqui tudo isso relacionado a uma condição de aumento dessa temperatura. Cabeça, mas eu não entendo como seria assim, mais ou menos, aumento tal. Imagina o seguinte, aqui mesmo, se você estiver assistindo essa aula aqui em Recife, você vai entender muito bem o que eu vou te dizer, né? Meio-dia, em pleno verão, você vai entrar no seu carro. Quando você abre a porta para você sentar, é uma agonia, porque está muito quente. É mais ou menos isso que acontece. A luminosidade ela bate, ela consegue ser absorvida. Imagina quando o banco do carro ele tem couro, é de couro preto. Cara, esquenta demais, né? Então essa energia, esse calor ele fica ali retido. Então quando você entra no carro, existe a necessidade de passar um tempo, principalmente para você ligar o ar-condicionado, porque se você ligar o ar-condicionado só vem o vapor. Então você tem que abrir as janelas, o carro ele tem que colocar o carro para andar, para sair aos poucos, para ir dissipando aos poucos essa temperatura e depois você liga o ar-condicionado, tá certo? Então as consequências são essas aí que vocês não podem esquecer. Ó. Aumento do nível dos oceanos, tempestades mais fortes, locais mais secos e derretimento das calotas polares. Beleza? E aqui para a gente fechar a nossa aulinha, principais gases. Eu coloquei ali para vocês esses dois, para não ficar a imagem tão cheia de fórmulas, tá? De fórmulas moleculares. Porém, existem outros gases que estão intimamente relacionados ao efeito estufa. Aí você tem aí embaixo, ó, que eu já coloquei, gás carbônico e a origem, né? Combustíveis fósseis e queimadas florestais, beleza? Observe que é liberado também o monóxido de carbono oriundo da combustão, né? Oriundo da combustão dos veículos. Existe uma dinâmica entre o monóxido de carbono e o dióxido de carbono, né? Observe que existe essa dinâmica, a diferença aí na realidade do monóxido de carbono e do dióxido de carbono é só um oxigênio. Você encontra aí o NO2, que é o dióxido de nitrogênio, que está presente em fertilizantes e nas indústrias, né? A fabricação e as suas reações químicas também propiciam a liberação para a atmosfera, que eu já havia colocado aí para vocês, CH4, né? A partir de bactérias metanogênicas, aquelas bactérias que são chamadas simplesmente por extremófilas, né? Não é isso? Que conseguem metabolizar e dentro dessa sua gama metabólica, elas liberam exatamente o metano e a própria água, o aumento da concentração d'água, beleza? Porém, eu gostaria que vocês tivessem uma atenção muito maior no que se diz respeito ao gás carbônico e ao metano, beleza? Então, gente, é só um slide, é só uma aulinha, ela é curta, ela é pragmática. Eu deixei aí para vocês um esquema que mostra de forma muito clara, muito objetiva, muito pragmática, né? Como o efeito estufa ele ocorre. Vocês encontram as consequências e os principais gases relacionados.
Beleza? Então, mais uma aula para o nosso canal. Fica com Deus. Espera aí que tá chegando mais, tá? Beleza? Abração, coração.